Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu não vou louvar já de imediato. Vou deixar para o final, em nome de Jesus. Estou feliz de estar nessa noite, mais uma vez, neste lugar. Eu amo esse lugar. Vocês moram nos nossos corações. Amém? Estou feliz. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo, que é uma bênção na minha vida. Agradeço a Deus pelo convite da nossa pastora Mislaine, o pastor Jean. Estamos felizes de estar aqui nessa noite. Amém, irmãos? Irmãos, como Deus, Ele é lindo e maravilhoso, né? É desse jeito. Aleluia. Eu trouxe uma palavra que está no meu coração já essa semana inteira. Eu falei, meu Deus, eu gostaria de achar um salmo que falasse, porque eu ia ler a palavra, mas aí aqui no culto, falei assim, não, mas eu quero achar um salmo que fale sobre isso. Sobre a palavra esquecimento. Aí nossa irmã Érica, né, olha como eu guardei o nome dela. Ela veio aqui e abriu o Salmo 13, irmãos, eu gostaria de ler novamente. Eu falei, até parei ali e falei assim, que salmo que você leu? Ela falou 13, então tá bom, vai ser esse mesmo. É porque o Espírito Santo, ele testifica nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza em meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta-te em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Eu, na madrugada de sexta-feira, tive febre, irmãos. Uns negócios estranhos que andam acontecendo. O crente, para ser perseguido, é o crente do manto, vamos dizer assim. O crentezinho, para ser perseguido, é aquele crente que procura fazer a verdade, procura andar em sinceridade. E sexta-feira, eu passei com febre, a madrugada. Ontem eu fui na igreja, só pela misericórdia. Aí eu falei até para ela, se eu estiver bem, eu vou ministrar. Se eu não estiver bem, eu não irei. Mas para a glória do Senhor eu estou bem, estou aqui hoje. E Deus trouxe uma palavra para nós nessa noite. Eu quero intitular essa mensagem dizendo, Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nós. O homem, ele pode até se esquecer das promessas que ele faz, mas o Senhor, ele não se esquece de nós. Eu quero compartilhar com vocês uma história que é conhecida pela igreja. O nosso amigo José, a qual ele nasceu filho de Jacó e Raquel, filho da velhice de Jacó. Raquel, ela orava tanto por um filho e Deus deu-lhe José e Benjamim. Então você imagina que José era um filho muito querido por Jacó. Só que, o que fazia José ser diferente dos seus irmãos? Ser diferente apenas?
Só porque ele era filho da velhice? José era só um filho que se destacava porque ele nasceu de Raquel, a sua esposa amada? A esposa de Jacó, que Jacó mais amava? É isso que destacava José? Não. José era um menino diferenciado dos seus irmãos. Era um menino dedicado. Era um menino diferente. Era um menino cheio da unção de Deus. E desde que ele nasceu, então, os seus irmãos já começaram o cobiçar. Jacó, sim, o amava mais. Mas como eu disse, Jacó não o amava mais, talvez só por isso. Qual pai que não ama seu filho, e quando o seu filho obedece mais ainda, o seu pai vai ficar muito mais feliz? E nós vemos José, então, aqui desde pequeno, já sendo perseguido. O Senhor escolheu José para fazer a diferença. Por isso que eu falo para mim e para você hoje, o crente para ser perseguido é aquele que procura andar na integridade. Sabe por quê? O seu inimigo não gosta que você faça as coisas certinhas. O seu inimigo não gosta que você ande corretamente. O seu inimigo não gosta que você talvez chame a atenção de Deus, porque crente obediente chama a atenção de Deus na tua vida. Pessoa que obedece, você não está obedecendo o pastor, a pastora, não. Você está obedecendo primeiramente Jesus. Se o Senhor voltar, a Bíblia diz assim, bem-aventurado quando eu voltar e achar a vós fazendo assim. Então nós vemos José, um menino, ainda menino, ele já ganhou algo do seu pai, uma túnica de várias cores de presente. Se esse menino ganhou uma túnica de várias cores, foi porque ele mereceu. Tem tanta gente que não merece e está querendo. Tem tanta pessoa que não merece, mas está fazendo de tudo para achar que merece e ainda está prejudicando aquele que merece. Só que de uma coisa eu digo para você, Ele está vendo. Deus está vendo cada detalhe que acontece na nossa vida. E José então pequeno ainda, moço, José ia e voltava e falava, pai, está acontecendo isso. José já não aceitava as mentiras que seus irmãos faziam. José já não aceitava as coisas erradas que seus irmãos faziam. Ele ia e contava para o seu pai. José era fofoqueiro? Não é que ele era fofoqueiro. Ele queria as coisas certas. A Bíblia diz também que se a gente olha o mal e a gente não fala, por exemplo, você vê acontecendo alguma coisa e você não comunica com o teu pastor, você está pecando. Nós estamos pecando. Então nós vemos aqui José, um menino íntegro, diferenciado. E esse menino, já adolescente, um belo dia vai lá atrás de seus irmãos, e os irmãos chacota, briga, fala um monte de coisa. E teve um dia que Jacó tem um sonho. Esse sonho não foi ele que sonhou, apenas dormiu e sonhou, não. O próprio Deus estava revelando o seu futuro. Só que tem pessoas que não estão numa altura de espiritualidade para entender aquilo que Deus sonhou para você. E os irmãos de José não estavam na altura para entender o que Deus tinha sonhado para José. Sabe? Porque o que Deus sonhou para mim e para você, Ele vai acontecer, queira os seus irmãos ou não queira. O que Deus projetou para nós, Ele vai acontecer. Não interessa se fulano está bravo, ciclano está bravo, mas o que Deus traçou para mim e para você vai acontecer, simples assim. E eu posso ver então, José, com toda a sua inocência, e chega e conta. E fala assim, ó, pai, eu sonhei que nós estávamos no meio do campo. Nós estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava,
e ficava de pé, e os vossos se inclinavam e rodeavam ao meu. Então seus irmãos ficaram bravos, lógico que ficaram bravos, já tinha raiva de José. José já era o queridinho do pai. Mas José, ele procurava viver diferenciado dos seus irmãos. Seus irmãos não estavam nem aí de fazer coisas erradas, José queria agradar o seu pai. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não se preocupam em agradar o pai, que é o Senhor. A nossa vida, ela não é baseada em eu vou fazer, o pastor não está enxergando, então eu vou fazer. Não, mas quem está enxergando a nossa vida é Deus. Irmãos, não liga, eu estou um pouquinho nervosa aqui. Afinal vai ficar melhor. Pregar na frente do pastor Rubens, professor de teologia, Jesus amado. Irmãos, eu costumo falar que eu não sei pregar, eu sei falar de Jesus, amém? Aí então vemos que José, os irmãos ficaram bravos com José. Por quê? Porque os irmãos não estavam nem imaginando a grandeza daquilo que poderia acontecer com a vida de José. E José vai então, acontece outro dia que José acaba sonhando outros sonhos. Ele sonhava que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Até o seu pai duvidou nesse dia, né? Até o seu pai duvidou nesse dia. Falou assim, nossa, porventura eu, tua mãe, teus irmãos iremos nos inclinar perante ti? Passou-se o tempo, meus irmãos. Deus tinha dado esses sonhos a José. Aliás, Deus tinha dado uma visão futura a José. Passou-se o tempo, até que um belo dia José vai então para encontrar com seus irmãos, e seus irmãos já não aguentavam mais de raiva, de ódio, de inveja. E eles tramaram entre si e falou assim, nós vamos matá-lo, nós vamos acabar com a vida dele, porque não adianta mais. Ei, quanta gente está tentando acabar com a nossa vida, tentando matar o nosso sonho, tentando acabar com o nosso ministério, porque não tem a capacidade, não aguenta de ver o brilho da glória do Senhor que está na nossa vida. Quantas e quantas pessoas não estão assim hoje em dia? Tudo bem. Como foi cantado o louvor, foi eu que permiti. Lá vem José todo feliz, chegando perto dos seus irmãos, os seus irmãos simplesmente, um deles lá fala assim, não vamos matar, porque se matar vai cair o sangue sobre nós. Vamos jogar ele no poço, vamos jogar ele dentro do poço. Aí arrancaram a túnica de José, jogaram no poço, eu vou encurtar a história. Depois chegou uma caravana de ismaelitas, compraram José, depois que levaram José para o Egito, os seus irmãos mentiram a seu pai, jogaram sangue de animal em cima das suas vestes, mentiram a seu pai que ele tinha sido morto por uma fera. Aí vai José indo para o Egito, meu Deus, mas e o sonho que ele sonhou? Parecia que as coisas poderiam ser diferentes, mas não foram. Lá vai José caminhando para o Egito. Nós olhando até aqui, é algo que nós podemos falar assim, meu Deus, se fosse conosco, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Quantas vezes nos deparamos com essa situação e falávamos, meu Deus, o que eu fiz para merecer? Como diz o louvor, fui eu que permiti. Ninguém imaginava o que iria acontecer futuramente, mas estava indo um que iria salvar a todos futuramente. Seus irmãos jogaram na cova, no poço, né? Foram vendidos, chegou José então no Egito. Quando José chega no Egito, José começa a trabalhar com escravos, e por José saber ler, eu quero encurtar a história porque é muito grande. E por José saber ler, alguém começa então a observar a José e tira ele daquele meio dos escravos. E José vai então parar na casa de Potifar.
coloco uma vírgula aqui, porque tem momentos na nossa vida, que acontecem situações em nossa vida, que começa a dar uma melhoradinha, a gente fala, agora vai dar certo, as coisas agora estão começando a melhorar. Passa-se um tempo, José estava na casa de Potifar, administrando tudo, de repente, a esposa de Potifar prepara uma cilada, e lá vai José parar na prisão. Talvez Deus tivesse uma história traçada para José, ali no começo, mas a gente luta com tanta coisa na nossa vida, cada dia é uma luta, cada dia é uma guerra, cada dia é um leão, cada dia é um gigante, às vezes é leão, gigante, urso, tudo no mesmo dia. E vai José para a prisão, sem ter feito nada. Posso imaginar José talvez conjecturando, falando assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer? O que eu fiz para merecer? E um belo dia, há muito tempo depois, José estava dentro da prisão, já virou carcereiro, porque o crente ungido, aonde ele chega, seja ambiente hostil, o Senhor faz se transformar num ambiente melhor, só porque o crente ungido está lá dentro. E José estava lá, ajudando os carcereiros, já estava tomando conta da prisão. Mas o que Deus tinha para José não tinha acabado, não ia morrer numa prisão, não ia acabar ali aonde estava. O que Deus tinha para José não era coisa pequena, era algo grande. E eu posso dizer uma coisa para mim e para você hoje, porque acredite, eu estou ministrando a palavra para você, mas primeiramente ela está chegando no meu ouvido aqui, ó. O que Deus tem preparado para nós é muito grande, porque o tamanho da nossa luta tem sido muito grande, mas o que Deus tem preparado é o que foi cantado no louvor. Todo mundo vai saber a hora que Deus nos abençoar. Aleluia. E está lá José dentro da prisão, pensando, talvez tivesse esquecido. E de repente chega duas pessoas que estavam presas lá dentro também um belo dia. Estava o copeiro e o padeiro, estavam preocupados consigo mesmos. José chega perto deles e fala, o que aconteceu? Eles falam assim, não, é que nós tivemos um sonho e estamos preocupados em saber o que aconteceu, o que vai acontecer, se esses sonhos são alguma coisa que significa. José fala, pode me contar. Lá vai o copeiro e vai e conta. Eu sonhei que eu exprimia as uvas no copo de Faraó, e assim, foi falando. José olhou para ele e falou assim, daqui 3 dias você vai voltar no seu posto normal. Lá vai o padeiro e falou assim, então, meu sonho eu vou contar também. O dele foi esse sonho, o meu também eu vou contar. E o padeiro contou o seu sonho para ele, que eu não lembro aqui totalmente, aqui também não vem ao caso. E contou para ele. E José olhou para ele e falou assim, o seu sonho também significa 3 dias. Em 3 dias o faraó vai mandar enforcar você. O copeiro saiu todo feliz. E José olhou para ele e falou o quê? Lembra-te de mim quando você estiver lá. O homem pode esquecer de você, mas o Senhor jamais. Sabe por que eu falo uma coisa? Quando Mardoqueu escutou na porta lá do palácio que 2 eunucos procuravam contra a vida do rei, Mardoqueu imediatamente informou isso e salvou a vida do rei. Mardoqueu foi esquecido pelos homens. Continuou lá, esquecido, sendo humilhado por Amã. Só que, como eu falei, Deus
jamais esquece de nós. Deus jamais esquece de você. Você sabe por quê? Talvez Deus preparou uma situação para Mardoqueu sair daquela situação onde ele estava. Mas o homem simplesmente esqueceu. Só que quando o homem se esquece, Deus fala assim: agora eu vou descer. E está um belo dia, o rei Assuero, Deus olha para Assuero e fala assim: hoje você não vai dormir. O homem esquece, mas Deus não esquece da tua vida. Hoje você não vai dormir, e hoje você vai lembrar daquilo que aconteceu com meu servo. De repente o rei fala assim: tragam as crônicas para ler para mim, porque eu não consigo dormir. E começam a ler as crônicas para o rei, e começa a contar do acontecido, que Mardoqueu salvou a vida do rei. E falou assim: o que foi feito para agradecer? Nada. O mais interessante é que Amã perseguia Mardoqueu. E o rei imediatamente falou assim: chama Amã para mim, por favor. Amã chega em frente ao rei. Amã já era muito soberbo, muito metido, se achava o tal. Mas quando Deus decide honrar a tua vida, meu querido, aquele que se acha vai ter que fazer. Aquele que se acha vai ter que fazer como Deus mandar na vida dele, para fazer, para abençoar a tua vida. E o rei chega lá e fala assim: Amã, o que eu posso fazer para um homem que eu quero exaltar, que eu quero honrar? E Amã, o negócio é comigo, né? O negócio vai ser para mim. Rei, pega ele, coloca com as suas melhores vestes reais, coloca no seu anel, coloca a sua coroa, coloca no seu cavalo, e puxa, e assim vai levando para a cidade, falando assim: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Certo, Amã? Certo. Então você pode pegar Mardoqueu, que está lá na porta, e fazer isso com ele. Sabe, quando o homem se esquece de você, esquece de mim, Deus permite que o rei sonhe. Eu posso ver José naquela prisão, esquecido. Já fazia um certo tempo que José tinha interpretado o sonho do copeiro, e o copeiro estava lá, bem sucedido, trabalhando, servindo ao rei como ele estava, e José, o servo do Senhor, esquecido. Só que, como diz o Salmo 13 aqui, que diz, né, que fala, como é que é? Deixa eu achar aqui de novo aqui. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo a tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Não foi José que falou essas palavras, mas eu posso imaginar ele falando: Senhor, o Senhor esqueceu de mim, foi? Senhor, eu interpretei o sonho do copeiro, do padeiro. O copeiro foi lá, Senhor, voltou a seu posto, e eu estou aqui, Senhor. Quantas vezes nós, como servos de Deus, nos sentimos abandonados? Quantas vezes de chegar a dizer assim: Deus não está ouvindo a minha oração. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Deus não está escutando a minha oração. Quantas e quantas vezes. Mas como foi louvado aqui, é no de repente de Deus que tudo vai acontecer. É processo. Você quer viver algo grande da parte de Deus? Suporte o processo. O processo de José não foi um processo fácil. Imagina, irmãos, ele tinha tudo na casa de seu pai.
depois viveu como escravo, depois foi para a prisão, viveu como um prisioneiro, como se ele tivesse feito algo grave. E era um processo dolorido. O Senhor se esqueceu de mim. Até que um dia o Senhor olha do céu, depois de algum tempo que o copeiro já estava lá, e olha do céu, e eu posso imaginar o Senhor falou assim: José, os homens esqueceram de você, mas eu vou descer. Eu vou entrar na cabeça de Faraó hoje, ele vai perder o sono, ele vai sonhar com algo terrível, e vai sobrar para você. E eu posso imaginar então Faraó sonhando. Faraó ficou assustado. Faraó ficou temeroso. E Faraó chamou todos os seus adivinhos e os seus sábios para tentar interpretar o sonho que o Senhor deu a Faraó. Sabe que você pode perceber Deus entrando na cabeça de grandões a nosso favor? Deus entrando na mente dos grandes para atender a nós pequenos, porque é assim que Deus faz. E José estava lá esquecido até que, olha, fim de 2 anos inteiro, que o copeiro tinha voltado a seu cargo, irmãos. Olha, é um tempo bom. Tinha feito um benefício ao copeiro e ele se esqueceu de José. Mas o Senhor não esquece. E quando o Senhor ele tem chamado na nossa vida, é para algo grande, não é para algo pequeno. Então Faraó sonhou, chamou todos os seus adivinhos. Faraó estava bravo, irritado. E ninguém conseguia interpretar seu sonho. 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, depois 7 vacas magras, 7 espigas magras. As magras devoravam as boas, as vacas magras depois devoravam as vacas gordas, e assim vai o sonho de Faraó. E Faraó começou a ficar desesperado, e os adivinhos também, porque eles não serviam para nada, vamos dizer assim, para dizer para Faraó o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque só vai interpretar aquilo que é do céu quem é do céu. Só vai interpretar algo espiritual aquele que é espiritual. Aquele que não é espiritual não adianta, pode tentar, não vai conseguir interpretar. Até que o copeiro começou a ver então o desespero de Faraó e lembrou-se de José. Ele lembrou porque Deus falou assim: eu vou criar uma situação para você tirar o meu filho de lá onde ele está agora. Irmãos, nós não nascemos para ser derrotados. Nós nascemos para ser honrados perante o Senhor. A glória é dele, o domínio é dele, o poder é dele. Mas se ele exaltar a tua vida, o nome dele vai ser mais honrado e mais glorificado, porque ele é o Todo-Poderoso. E o copeiro chega a falar: meu Senhor, quando eu estava na prisão, eu e o padeiro tivemos um sonho assim, assim, assim. E tem um homem lá que ele interpretou o sonho. Faraó imediatamente falou assim: tragam ele à minha presença. De repente, José estava lá, deitado, quem sabe, chorando, falando: Deus se esqueceu de mim. No de repente, chegou alguém correndo e falou assim: se levanta, se apressa correndo, vamos tomar banho, vamos se aprontar. Mas o que aconteceu? O que eu vou fazer? Você foi chamado na presença de Faraó agora. José não estava esperando. Assim como Mefibosete não estava esperando. Morando em Lodebar, lá, humilhado, desprezado,
não estava esperando, achou que a história dele tinha acabado ali naquele momento, mas de repente uma carruagem real chega e para na frente da casa e fala: ei, eu quero conversar com Mefibosete. Mas por que o que aconteceu? Nada, só o rei mandou chamar. Ei, eu quero dizer uma coisa para mim e para você nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando, mas eu vou dizer uma coisa: continua na posição de adorador, porque mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai parar na tua porta e vai te chamar e vai falar: cadê você? Ei, eu estou te chamando, venha para frente, venha receber, o Senhor vai chamar o teu nome, a tua senha nessa fila, não saia dessa fila. José então assustado, mas José nem imaginava. José chega na presença do rei, e quando José chega na presença do rei, Faraó começa a contar os sonhos para José. Levanta a tua mão. Deus vai te honrar, sabe como? Com a ferramenta que você tem. Assim como Davi matou Golias com a funda que ele tinha e não era com a armadura de Saul, o Senhor vai te levantar com a ferramenta que você tem. Você não vai pegar emprestado de ninguém, não. O Senhor vai usar aquilo que Ele te deu. Então se prepara, porque o de repente de Deus está chegando na nossa vida, em nome de Jesus. Começou a contar o sonho para José. Simplesmente José, cheio de Deus. José em nenhum momento deixou de adorar a Deus, irmãos. A gente pode ficar frustrado, a gente pode chorar, a gente pode gritar, que nem eu tenho meu estúdio lá. Meu Deus, se aquelas paredes me escutassem, eu grito lá dentro, falo com Deus e peço para o Senhor, porque lá é fechadinho, ninguém escuta. Você pode morrer de gritar lá dentro, tiver que morrer lá dentro, você morre lá dentro. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A palavra do Senhor também diz que o Senhor não desprezará um coração quebrantado. E então, irmãos, quando o Faraó conta o sonho para José, José simplesmente olha para ele e fala: Faraó, as 7 espigas magras e as 7 vacas magras são 7 anos. Primeiro ele fala das espigas gordas. As 7 espigas gordas e as 7 vacas gordas são 7 anos. São 7 anos que virão de fartura sobre o Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas magras são 7 anos de fome que virão sobre todo o Egito e sobre todos os arredores. Olha, irmãos, existe uma diferença quando você se apresenta e quando Deus te apresenta. Quando nós nos apresentamos, quebramos a cara, porque o levantar é do Senhor e não é nosso. O que o Senhor levanta permanece, o que o homem levanta não permanece. José tinha todo o direito, depois de uma apresentação daquela, depois de ele interpretar o sonho de Faraó, ele tinha todo o direito, meu Deus, de chegar e falar assim: o Senhor precisa colocar alguém, Faraó, para administrar todos esses 7 anos de fome. Se o Senhor quiser me escolher, o Senhor pode me escolher. Ele tinha interpretado o sonho. Ele tinha todo o direito de falar dessa forma, porque foi o único que tinha interpretado o sonho do Faraó. Só que tem uma coisa: servo de Deus, ele aparece, mas ele não se aparece. Porque quando ele aparece, é com as atitudes dele. Agora tem crente, tanto crente se aparecendo: eu sou, eu posso, eu faço. Ei, você não pode, você não é e você não faz nada. Se não é ele, nada.
Se nós somos usados é pela misericórdia dEle. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Irmãos, tem tanto crente se achando porque é usado por Deus. Meu querido, Deus usa quem Ele quer. Até a mula foi usada. Quem somos nós para dizer? Porque se não tem eu, se não tem você, Deus levanta outro. Ai de nós que falamos, eu não vou fazer porque isso, porque aquilo, o Senhor vai lá e levanta outros. Pensa que Deus precisa de nós? Somos nós que precisamos dEle. Somos nós que somos 100% dependentes dEle. Mas José sabia em quem ele tinha crido, sabia em quem ele confiava, sabia que Deus estava no controle, e José, ele falava assim, eu não adoro pelo que ele faz, mas eu adoro pelo que ele é. E José olha para Faraó e fala, Faraó, é a seguinte, escolha alguém, olha bem, a diferença quando Deus te apresenta. Escolha alguém da sua confiança, Faraó, para você colocar como administrador sobre todo o Egito, para administrar todos esses 7 anos de fartura. Se ele fosse um cara cheio de eu, nariz empinado, ele falaria que nem Amã. O Senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo, achando que era para ele. Existe a diferença quando você se apresenta e quando Deus te apresenta. Ei, quando a hora chega, ela chega. Simplesmente chega. Pode Potifar estar ali. Pode os maiorais estarem ali. Pode os maiores sábios e adivinhos estarem ali. Se o Senhor te escolheu, quem vai dizer o contrário? Faraó olha para José e fala assim, eu não vejo ninguém melhor do que você, José. Faraó vai e tira com todo gosto o seu anel do seu dedo e coloca na mão de José. Irmãos, coloca na mão de José, imagina essa cena, e fala, a partir de hoje, José, ele não falou essas palavras, mas vamos conjecturar, a partir de hoje, José, você foi muito humilhado, você foi pisado, você foi vendido, você passou por isso, você passou por aquilo, você passou por injúrias, você passou por calúnia, mas a partir de hoje, José, eu coloco meu anel sobre você, e abaixo de mim, você será o Senhor de todo o Egito. Simplesmente assim que Deus faz na nossa vida. Ei, você quer suportar o processo? Você quer viver o propósito? Quem quer viver o propósito, levanta a tua mão. Eu quero viver o propósito, para isso eu vou suportar o processo. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. E o mais interessante ainda é que os seus irmãos passaram pela crise da fome e vieram precisar de José para poder alimentá-los. Eu quero que você feche os teus olhos essa noite. Vamos adorar Jesus. Aleluia. Se não é Ele nos sustentando hoje, não sei o que seria de mim, não sei o que seria de nós. Se não é por causa dele que nós estamos aqui, eu não sei o que seria de nós. Vamos falar que o Senhor possa nos sustentar para a gente suportar esse processo, para que muito em breve a gente possa estar vivendo o propósito, Senhor, que nós entramos, Senhor, e façamos conforme, Senhor, é para ser feito, que nada nós desviamos, ó Pai, que nada nós saiamos, Senhor, do nosso foco, para que nós possamos suportar e viver o nosso propósito, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida.